Neemias não se desanimou por causa daquilo. No dia seguinte, Neemias reúne o povo. E Neemias chama o povo na praça e diz assim: olha, eu estou aqui para restaurar isso aí, ó. Jerusalém está em estado de vergonha, de opróbrio, muros derribados, todo mundo que passa maneia a cabeça, todo mundo que passa faz chacota, sorri, mas isso vai ser colocado no lugar de novo. Alguém olha de lá e diz: Neemias, qual é a certeza que tu nos dá de que tudo isso vai ser restaurado? Neemias responde e diz assim: a mão do Todo-Poderoso está sobre a minha vida. A mão do Todo-Poderoso está sobre a minha vida. E se a mão do Todo-Poderoso está sobre mim, tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito. Profetiza para o irmão que está do teu lado, sacode ele, sacode o irmão que está do teu lado e diga: tem jeito, tem jeito, tem jeito sim, não é o fim não, não é o fim não, tem jeito, tem jeito, tem jeito, Deus vai mudar, Deus vai mudar, Deus vai mudar. Alalabaçuda calamai. A geração que era chamada filhos do deserto e a geração da vergonha entra com Josué na terra prometida. Mas os dias passam, os anos passam, e a Bíblia diz no livro de Juízes, no capítulo 1 e no versículo 10, que aquela geração que entrou na terra prometida passou, foi congregada, morreu, foi sepultada. E o versículo 10 do capítulo 2 de Juízes me assusta, porque a Bíblia diz assim: foi também congregada toda aquela geração e seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia a Deus. A geração do arrebatamento não pode ser uma geração que não conheça a Deus. Tem muitos por aí dizendo: eu ando com Deus, mas a pergunta é: Deus está andando contigo? É muito fácil dizer: Deus está em mim. E como pode alguém dizer que anda com Deus e não conhecê-lo? A geração que se levantou, a Bíblia diz, não conhecia a Deus e nem tampouco as suas obras. E crente, quando não conhece a Deus, o que Deus faz é capaz de fazer. Ele leva uma vida de qualquer jeito. Ele leva uma vida segundo os seus pensamentos. E Deus já disse pela boca do profeta: os meus pensamentos não são os teus pensamentos, e nem os meus caminhos os teus caminhos. E quando não se conhece a Deus, se anda por caminhos tortuosos. Quando não se conhece a Deus, faz coisas que ferem a santidade de Deus. E eu pergunto: como pode alguém dizer que conhece a Deus e faz tantas coisas que ferem o coração de Deus? Sabe o que acontece com a geração quando não se conhece a Deus? Perceba que o capítulo 2, versículo 10 começa dizendo que levantou uma geração que não conhecia Deus. E olha como o livro de Juízes termina. Versículo 21, capítulo 21, versículo 25 de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Quando uma geração não conhece a Deus, ele acha que está fazendo a coisa certa segundo o seu querer. Crente que não tem intimidade com Deus, ele anda pelos seus caminhos dizendo: eu estou agradando a Deus. E Deus está dizendo: não está me agradando coisa nenhuma. Faz o que quer, o que acha que é bom, eu vou fazer isso. Crente que não conhece a Deus, ele não respeita pastor, ele não ouve a palavra do pastor, ele acha que ele é dono do nariz dele, ele faz o que ele quer, ele não conhece a Deus. Crente que conhece a Deus, o pastor fala, ele obedece, porque ele sabe que o pastor está direcionado por Deus. E porque aquela geração não conhecia a Deus e fazia o que queria, achava bom. A Bíblia nos diz lá no livro de Samuel, capítulo 3,
que naqueles dias não havia manifestação de Deus, escassez da palavra, escassez de revelação. É assim, uma geração que não conhece a Deus, que não quer servir a Deus, Deus se cala e diz assim: eu quero ver até onde vocês vão andar pelos próprios caminhos, eu quero ver até onde vocês vão andar pelos seus passos, pelos seus pensamentos. Deus se cala, e Deus se calou. Não havia manifestação de Deus. É duro. A minha geração, a geração que quer ir para o arrebatamento nesses dias, quer fogo, quer pulo, quer glória, mas está esquecendo do principal, da palavra de Deus. Não há fogo, não há pulo sem palavra. A minha geração quer tudo, mas não quer a palavra de Deus. E a própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A palavra de Jesus disse assim: nem só de fogo, de reteté e de língua estranha vive o homem, mas o homem vive é da palavra de Deus. O que mantém o homem em pé é a palavra. O que mantém o homem na presença de Deus é a palavra. O que faz você ir para o céu não é fogo, é a palavra de Deus. A minha geração está enganada. A minha geração está achando que está agradando a Deus, está se enganando. Jesus está voltando. Jesus não vai levar para o céu uma geração qualquer, de Maria vai com as outras. Se fulano fizer, eu faço também. Se fulano disser, eu digo também. Não, Deus vem buscar uma geração de crentes separados. Deus vem buscar um povo que não se contamina com as molocas de Satanás, mas que consagra a sua vida ao Senhor. Deus não vem buscar uma geração de Ofni e Finéias, filhos de Belial, que desprezava o sacrifício de Deus. Deus vem buscar uma geração de Samuel, que tinha prazer de ficar perto da arca, que era a glória de Deus, cresceu diante da glória de Deus. Ei, meu irmão, eu não quero saber o que o mundo tem para oferecer, eu quero a glória de Deus na minha vida. Eu não quero saber o que o irmão da direita quer e o da esquerda. Eu sei o que eu quero a presença de Deus na minha vida. Eu quero a presença de Deus na minha vida. E aquela geração brincou. Ofni e Finé desprezaram o Senhor, e Deus não tem compromisso com aqueles que lhe desprezam. E a Bíblia diz que por causa disso a arca de Deus foi levada. A arca de Deus foi tomada, a presença de Deus. E outra coisa me entristece, o que? Samuel capítulo 7. A Bíblia diz que tanto tempo se passou, que a arca foi levada, que chegou-se ao ponto de 20 anos sem a presença de Deus. Me diz, como é que alguém aguenta ficar tanto tempo sem a presença de Deus? Quantos crentes dentro da igreja, pulando, dançando em mistério, dizendo que está cheio aqui dentro, mas lá fora está mais vazio do que lata. Quantos crentes aí dizendo: eu estou cheio, mas não tem nada. Crente que anda cheio do Espírito Santo, aonde ele chega é diferente, aonde ele pisa é diferente, ele abre a boca é diferente, ele dá a paz do Senhor e é diferente. Estão vivendo vazio, dizendo que está com a glória de Deus, e Deus está dizendo: não está coisa nenhuma. 20 anos sem a presença de Deus, e chega aos pontos que alguns acostumam. Alguns acostumam, eu não sei. Eu digo para Deus todos os dias: Senhor, se for para viver sem a tua presença na minha vida, me mata. Eu prefiro que o Senhor me leve do que estar sobre esta terra sem a tua glória, sem a tua presença, vivendo como Saul e Sansão, que achou que era o tal, e no dia que o Espírito Santo saiu, a Bíblia diz, e não sabia ele que o Espírito Santo havia separado, porque brincou, porque viveu uma vida de qualquer jeito.
porque não levou a sério os mandamentos de Deus. Salomão, ele diz em provérbio: filho meu, guarda as minhas palavras no teu coração, e elas te acrescentarão dias de vida, e ela também fará com que você seja bem aceito diante dos homens. Muitos estão por aí perdendo a sua capa e não está nem aí preocupado. Mas o que me agrada é na vida de Samuel, do rei Davi. Davi pecou, e segundo a lei da palavra, Davi tinha que ser morto. Mas Davi não é o tipo do crente que cai e fica lá dizendo: cair é do homem e o levantar é de Deus. Não, senhor. Se o homem cai, ele tem que ser homem para levantar e colocar de pé, e Deus vai estender a mão e dizer: eu estou contigo. O filho pródigo pecou, o filho pródigo saiu da casa do pai, mas quando ele se viu em situações feias, ele disse: me levantarei e vou até o meu pai. Eu não vou ficar nessa situação, eu não vou ficar prostrado, eu vou me levantar, eu quero sair dessa situação. O que está faltando é gente de caráter e coragem para dizer: eu pequei, eu errei, mas eu estou disposto a assumir o meu erro. Davi pecou e era para ser morto, mas alcançou a misericórdia de Deus. Era o suficiente para Davi dizer: está tudo bem, Deus já me perdoou. Mas não. A Bíblia diz que Davi foi orar. Ele se prostra diante de Deus, e parece que vejo, pastores, Davi prostrado, tirando a coroa e dizendo: Senhor, tu quiser a coroa, leva. Senhor, tu quer a capa, então leva. Mas eu te peço uma coisa: não retire de mim o teu Espírito Santo, não retire de mim a tua presença, pois sem a tua presença eu sou morto. Leva a capa, leva a coroa, mas não tira de mim o teu Espírito Santo, não, Deus. Não tira de mim a tua presença. O homem sem a presença de Deus é uma folha seca que é levada de um lado para o outro. O homem sem a presença de Deus, ele não passa de um verme. O homem sem a presença de Deus, ele não passa de um cachorro morto. Mas o homem que tem a presença de Deus, ele é diferente. O homem que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele é diferente. Que geração é essa? Que geração é essa? A geração do arrebatamento não pode ser uma geração conformada. A geração do arrebatamento não pode ser uma geração que se conforma. A geração do arrebatamento tem que ser uma geração que não se conforma com a sua vida. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti. Acorda de manhã e diz: Deus, eu quero mais de ti, Senhor. Ele vai andar e dizendo: eu quero mais de ti, Senhor. Ele vai estar na fila do banco, mas ele vai estar dizendo: eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais da tua presença. A geração do arrebatamento não pode ser uma geração que se conforma com a sua casa do jeito que está. Já faz tanto tempo que eu oro e nada acontece, eu vou deixar de lado. E Satanás está aplaudindo, dizendo parabéns para você. Mas a geração do arrebatamento é uma geração que não se dobra. A geração do arrebatamento é a geração chamada osso duro de roer. Não importa, Satanás vai botar a cara e ele vai dizer: eu também não me rendo, porque eu sei quem tenho crido. Eu sei quem tenho crido. Geração do arrebatamento é a geração de João 4:23. Geração de verdadeiros adoradores. Louvar a Deus quando está tudo bem é fácil demais. Quando está tudo bem é muito fácil cantar: te louvarei, não importa as circunstâncias. Aí Deus diz assim: eu quero ver se é verdade. Aí Deus prova, e os verdadeiros adoradores somem. É por isso que a palavra está escrita: o Pai procura, o Pai não procurou, o Pai procura. Isso quer dizer que todos os dias Deus está olhando no céu e dizendo: será que hoje eu encontro um adorador? Será que nessa noite aqui Deus encontra um adorador que não importa a circunstância, ele está disposto de ficar de pé e dizer: eis-me aqui, Senhor, conta comigo para o que der e vier.
A geração do arrebatamento tem que ser uma geração que atrai a presença de Deus aonde Ele está. Todo mundo gosta de Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem encolhidos seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas esquece do versículo 2. Porém os vossos pecados faz separação entre vós e Deus. A geração do arrebatamento tem que ser a geração que não vai se incomodar, que não vai deixar ficar sem a presença de Deus. Ele vai mudar a sua vida. Por quê? Porque ele quer estar perto de Deus. Aí Tiago diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. A geração do arrebatamento é uma geração que quer passar mais tempo com Deus do que na frente do WhatsApp. A geração do arrebatamento é uma geração que não se cala. É uma geração que não se conforma. A geração do arrebatamento tem que ser uma geração santa. O Senhor diz lá no livro de Levíticos: sede santo, porque o vosso Deus é santo. Irmãos, como está a tua vida? Como é que você acha que vai entrar no céu? Senhor, eu prego. Senhor, eu louvo. Senhor, eu dou dízimo. E quem te disse que isso te dá acesso ao céu? A Bíblia diz, lá em Gênesis, que um certo homem chamado de Enoque andou de tal maneira com Deus que Deus se agradou e tomou para si. Se a geração, a minha geração, tivesse uma intimidade com Deus, Deus já tinha arrebatado a sua igreja. Mas Deus está olhando, está dizendo: estou dando uma oportunidade para que essa geração mude a sua vida. Deus não tem prazer de nos ver sofrer, mas Deus está permitindo o sofrimento para ver se alguns melhoram a sua vida. O salmista, ele diz: essa é a geração daqueles que buscam o que é, salmista? A tua face. Essa tem que ser, e me perdoe, eu desconcordo do salmista. Essa ainda não é a geração que está buscando a face de Deus. Porque no dia que essa geração se colocar de joelho para buscar a face de Deus, Deus vai ficar de pé no seu trono e Ele vai sacudir essa terra com a sua glória. No dia que essa geração se colocar para buscar a face de Deus, com certeza, meu irmão, nós vamos viver o levanta e anda. Nós vamos viver sim os milagres de Deus. Então ainda essa não é a geração que busca, precisa ser. Porque essa geração busca tudo menos a face de Deus. Ah, irmão, você já foi demais. Quanto tempo de oração? 5 minutos? 10 de joelho? Alguns chegam na igreja, nem joelhar mais joelha, né? Ora sentado mesmo. Independente da circunstância. Vou de novo falar. E no WhatsApp? Aí existe um louvor que diz: apenas um minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Quero viver esse minuto. Ei, 1 minuto vale mais que uma vida inteira. Quantas horas você gasta no Facebook?
Quantas horas você gasta lendo a Bíblia? Essa não é a geração que busca a face de Deus. Quantas horas se passa compartilhando vídeo um para o outro no WhatsApp? E a geração do arrebatamento não é a geração que quando chega ao vídeo, ela vai ver porque já dá para saber o que tem. Ela exclui aqueles que não excluem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é os vídeos que tem dentro do teu celular? Meu Deus. Cadê a geração do arrebatamento? Cadê a geração que diz que vai para o céu? Apocalipse capítulo 19, versículo 7. João, pela revelação, ele diz assim: olha, eis que as bodas estão preparadas e a sua noiva já se aprontou. Aí eu digo o seguinte: as bodas estão preparadas e a noiva já se aprontou? Ou a noiva está como as 5 virgens nécias, dormindo? A geração que vai para o céu não pode ser uma geração de relaxado, que leva a sua vida de qualquer jeito. Eram 10, todas virgens, todas de branco, todas tinham lâmpada. Ter lâmpada é fácil, difícil é ter azeite. Ter lâmpada todo mundo tem, o difícil é ter azeite. Presença do Espírito Santo de Deus. O problema das 5 virgens nécias foi por achar que sabia o que ia acontecer. Não, a gente vai chegar lá, o noivo chega, a gente entra, tá bom demais. O noivo atrasa, vai dormir, e quando acorda, o azeite acabando. Ei, como está a tua lâmpada hoje? Como é que está o fogo da tua lâmpada hoje? Percebe aí, olha como é que está apagando. É hora de se levantar, é hora de dizer: Deus, acende a minha lâmpada de novo. Deus, eu preciso de azeite. E muitos estão chegando dentro da igreja, apresentando a capa, com a lâmpada na mão e dizendo: a minha lâmpada está cheia, bate para ver. Vem uma palavra dura para ver. Cadê o azeite? Irmãos, é tempo de acordar. É tempo de despertar. O Senhor Jesus, ele diz, Apocalipse 22, 12: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Qual tem sido as tuas obras?